poético com o pastor Alexandre da Silva Lopes. Ele é um itacurucense, porque você sabe que a nossa igreja tem um lema: uma vez itacurucense, sempre itacurucense. É antigo, e o Alexandre é dessa época. Mas ele mesmo vai falar um pouquinho em sua saudação inicial, e vamos conhecê-lo, e com grande alegria vamos aqui aprender. O Alexandre tem estudado o tema de escatologia desde o tempo do Seminário do Sul, quando lá foi, por exemplo, meu aluno, mas isso não agrega nada ao currículo dele, porque não sou dessa área propriamente dita, né? Mas agora vamos aprender um pouco aí sobre escatologia na perspectiva do pastor Alexandre Lopes, a quem já agradecemos. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? É com muita alegria e satisfação poder estar em Itacuruçá, apesar de online, aqui de Teresópolis. É a igreja onde eu passei minha adolescência, minha juventude, onde eu casei, onde eu cresci, amadureci, e a igreja que nos acolheu em termos de Ministério Jesus Vive, na época dos clubes bíblicos, abriu as portas, pastor Elcio Lessa, e nos abraçou. Nós somos muito gratos a Deus pela experiência com Itacuruçá, pelo relacionamento com Itacuruçá, e é uma igreja que realmente está no nosso coração. E esse lema, uma vez itacurucense, sempre itacurucense, era dito sempre pelo pastor Elcio, e é uma verdade, né? É algo que diferencia, né? Que nos atrai. Isso eu agradeço muito a Deus por isso. E o pastor Israel teve uma influência, assim, não na área escatológica, mas na área da vivência, do estudo, da filosofia. Eu conheci Israel, eu tinha uns 10 anos de idade, ele tinha mais ou menos uns 15 anos, eu acho que essa é a diferença nossa, lá no terreno da Igreja Batista da Tijuca, que hoje é a Igreja do Andaraí, na Rua Leopoldo. E todo sábado nós íamos para lá jogar bola, nos divertir, para fazer a recreação, e eu conheci Israel nesse momento, a turma toda ali indo jogar bola, e Israel lendo o Jornal do Brasil, né? E isso me marcou, Israel, marcou isso, esse momento, né? Até hoje eu lembro brincando com ele, né? E depois nos encontramos em Itacuruçá, quando ele era, eu acho que ele era seminarista Curuçá, editor do jornal Juventude, onde nós colocávamos alguns artigos também, e mais tarde no seminário. A minha turma de 80, que formada em 80, resgatou uma área que estava um pouco esquecida no seminário, que era a área filosófica. E lá Israel foi meu professor e muito me agregou. E vou te contar uma coisa, Israel. A área filosófica me ensinou ao pensamento abstrato, né, que me foi muito útil quando eu vim fazer a faculdade de veterinária, já com 48 anos, e a gente estudando a fisiologia, né, dos animais, até do corpo humano, a gente não tinha aquilo vivenciado, a gente não via, então a gente tinha que ter um pensamento abstrato. E esse pensamento abstrato que eu aprendi a desenvolver lá no seminário me foi muito útil no curso de veterinária. Eu agradeço a Deus por isso também. Tá? E agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, a abertura que o pastor Israel nos deu de colocar alguma coisa do nosso pensamento, da nossa visão, e principalmente da visão bíblica, né? Eu acho que eu quero deixar de lado um pouco a questão do pensamento do Alexandre, eu quero colocar aqui no estudo o que Deus tem falado através da sua palavra, que a palavra de Deus seja ela o foco, né, o nosso norte, para nos encaminhar na verdade. Nós cremos que a verdade é uma só, a verdade de Deus, então, em cima dela que nós temos que nos debruçar, nos apegar e estar sempre atentos a ela, ok? Eu queria, antes de mais nada, indicar 2 livros. Um com relação ao assunto, né, sobre a escatologia, quanto tempo nos resta,
Nos resta do Dave Hunt. Dave Hunt faleceu em 2013. Ele era uma biblioteca ambulante, faleceu com seus 80 e poucos anos e deixou muito legado. Então, esse é um livro que vale a pena. Eu acho que você vai encontrar na estante virtual. Não sei se a Chamada Meia-Noite ainda edita esse livro, mas na estante virtual pode ser que você encontre. E esse aqui foi o último livro que Dave Hunt escreveu. Fechou a sua vida dedicada ao Senhor com essa chave de ouro aqui, esse livro, Cosmo, Criador e o Destino Humano. É um livro que fala do criacionismo e da evolução. Aqui ele responde a Darwin, a Dawkins e aos outros ateístas, e que colocam a evolução como o Big Bang, né, excluindo Deus da história da criação. É um livro muito bom, que dá uma base muito grande para você que está fazendo faculdade, para você que está no mundo acadêmico, ou mesmo que você lida com o ensinamento na igreja. Esse livro aqui eu indico, ele é muito interessante, muito bom, e eu já li ele 2 vezes. Né? Muito bom. Nós vamos entrar agora no nosso estudo da escatologia. Eu pedi ao Rafael que disponibilize o vídeo, né, os slides, e eu quero já de antemão falar que o nosso curso completo ele tem mais ou menos uns 120 slides, que a gente pega desde lá do Gênesis, vai até o Apocalipse, passeando na Bíblia, vendo as verdades bíblicas das profecias bíblicas. E eu vou estar disponibilizando esse curso completo, para vocês, para quem tiver interesse, e também o estudo sobre o Apocalipse e o livro de Zacarias. Nós temos também esses estudos em PowerPoint. Quem quiser pode escrever para o meu e-mail, que vai estar disponibilizado, ou pelo WhatsApp, que a gente manda para vocês. E também quero me colocar à disposição para qualquer eventual encontro, tá, online ou presencial, para que a gente possa desenvolver um estudo, dar esse estudo uma vez por semana, ou quantos as pessoas resolverem, né? Então, é isso, tá? Eu estou à disposição de Itacuruçá, dos irmãos, para, posteriormente, também estar nos aprofundando mais nas verdades bíblicas, tá? Ok, vamos, então, à apresentação do curso, né? Eu e a minha esposa Raquel, Lobo de Brum Lopes, que também está presente, está ouvindo lá do Canadá, com a minha filha Mariana, casa da minha filha Mariana, Alex, meus netos, e a Érica lá também, minha irmã, nos Estados Unidos. Então, nós temos Canadá e Estados Unidos hoje aqui, não sei se tem mais gente em outros países, né? Então, entrando propriamente no estudo, né? O que é escatologia? O pastor Valtair já deu uma introdução com relação a isso, né? É um estudo das profecias bíblicas, que abrange desde o Gênesis até o Apocalipse, pegando os textos e os livros proféticos, no modo geral, e também os apocalípticos, né? Então, a escatologia ela abraça toda a profecia bíblica, né? E a profecia não é uma profecia de homens, é uma profecia de Deus, tá? Eu pensei alguns textos bíblicos, né? A versão que nós estamos usando é a corrigida, revisada da Sociedade Trinitariana, e o texto que nós começamos todos os nossos estudos escatológicos é esse de 2 Pedro 1, 19 a 21, que diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá? Então, o que nos leva esse texto a pensar, a refletir? Que as profecias que Deus colocou, que nos revelou através da Bíblia, através dos seus profetas, elas não são profecias de Daniel, de Ezequiel, de Zacarias, de Isaías, de Paulo, de João, ou de os outros profetas todos que a Bíblia compõe. Ela é a profecia de Deus.
ela não é de particular interpretação. Então, a verdade de Deus deve prevalecer, e não a interpretação do Alexandre, do pastor Israel, do pastor Valtair, ou de qualquer outro irmão em Cristo, ou da chamada meia-noite, ou da Igreja Batista Cruzada. Não. A profecia é de Deus e ela não é de particular interpretação. Tá? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É nisso que nós temos que nos debruçar. Tá? Passando o outro slide, nós vamos ver que por que estudar escatologia? A profecia bíblica, ela compõe 30% do conteúdo bíblico. Então, quando eu não dou atenção a esses 30%, ou desprezo, eu estou excluindo 30% do conteúdo bíblico. É muita coisa, é muito detalhe e é muito edificante. Tá? Então, e outra coisa, quando você estuda a profecia, quando você entra dentro da verdade de Deus, você está conhecendo a verdade. E quando vem alguma coisa, algum ensino que não seja a verdade bíblica, você fica atento. Tá? Então, é sobre esse prisma, essa visão, que nós temos que estudar a palavra de Deus. Tá? Não só vendo a questão profética, que vai acontecer futuramente, ou as profecias que já cumpriram, mas também tendo um embasamento bíblico para que você esteja pronto a refutar toda e qualquer ensino ou heresias que aparecem dentro do corpo da igreja. Né? Então, isso também é uma coisa muito importante. E, diante desse fato, o que precisamos é debruçar na verdade única de Deus, buscando um documento que é o próprio Deus Trino nos deixou, a Bíblia do Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Então, a verdade bíblica é uma só. Se há discordância, pensamentos diferentes, a exegese honesta diz: se reúnam, conversem, desnudem-se dos seus preconceitos, dos seus pressupostos, e vamos ver aonde está a verdade diante da palavra revelada por Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ok? Por favor, Rafael. Então, o propósito da profecia é consolar, edificar e exortar. Tá? E 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, o texto que fala sobre o arrebatamento da igreja, lá no versículo 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o primeiro ponto da profecia é consolar, edificar. Tá? Lá em Efésios 2, 20 a 22, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, consolar, edificar e exortar. Pode passar, por favor, o próximo slide. E eu escolhi essa passagem aqui em 1 Tessalonicenses 5, 9 a 11, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um versículo que nos serve de base também para a questão sobre a igreja passa ou não passa na tribulação, que é um assunto, um outro assunto que a gente não vai entrar nisso agora, mas esse versículo é um dos versículos base para nortear essa questão. Versículo 10, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros. Isso é comunhão do corpo de Cristo. E edificai-vos uns aos outros, como bem o fazeis. Então, consolar, edificar e exortar. Tá? São 3 pontos importantes que a profecia, o estudo profético, deve nutrir em nossos corações. Ok. Alguns aspectos da profecia bíblica, né? Israel como povo e nação escolhida e criada por Deus. Eu gosto muito desse termo criada, né? Não só escolhida, Deus criou Israel.
né, através de Abraão e Sara, né, os tirou da sua terra e os levou para Canaã, e então é uma nação, e esse é o ponto do nosso estudo, né, destacar a importância de Israel no estudo profético. Israel tem ou não tem influência, tem ou não tem importância nos propósitos de Deus dentro da escatologia. E Ezequiel 37, né, fala da visão que Ezequiel teve dos Vales dos Ossos Secos, né, da restituição daqueles ossos, da nação, e isso foi feito em 1948, né, depois de 3 anos do massacre na Segunda Guerra Mundial, que os nazistas fizeram que Israel passasse, né? Israel consegue dar a volta por cima, e em 3 anos eles fundam o Estado de Israel. Isso, não, com certeza, no nosso pensamento, não foi um feito somente humano, né? Tendo a mão de Deus nisso também. Israel, como nós falamos, né, os assuntos proféticos, Jesus de Nazaré, o Messias de Deus, e as diversas profecias, isso tudo está no nosso estudo completo, e a igreja, corpo vivo de Cristo, a igreja que nós fazemos parte, que tanto gentios como judeus fazem parte através de Jesus Cristo, e isso, eu quero frisar bem isso, a igreja é composta por convertidos em Jesus, quer sejam judeus, quer sejam gentios. Judeu não é salvo por ser judeu. Judeu é salvo em Jesus Cristo. Isso eu quero frisar bastante, essa questão, pelo fato de destacarmos a importância de Israel no plano profético de Deus, não significa que nós defendemos que judeu é salvo por ser judeu. Não. Judeu é salvo porque um dia ele reconheceu em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Assim como nós, gentios, também o reconhecemos. Então, a igreja, o corpo vivo de Cristo, o mistério, é um mistério no Velho Testamento, mas ele tem uma importância fundamental nos planos proféticos de Deus para a humanidade. E apresenta ela como a noiva, né, que Jesus vem buscar para voltar com ela como esposa. Então, a noiva, esposa de Jesus, a igreja que nós pertencemos, que vai ser arrebatada um dia, e onde nos encontraremos com Jesus, e lá estaremos com ele, e voltando com ele como esposa à Terra. Esses são os aspectos do nosso estudo completo, tá? Então, os métodos sobre a interpretação escatológica, né? Nós já vimos também alguma coisa com o pastor Valtair, são os milenistas e os amilenistas. Os milenistas acreditam em um milênio literal, onde acontece o governo de Jesus no mundo restaurado, e aonde as profecias são cumpridas, não cumpridas, as serão, né? E os amilenistas, tá, que não creem em um milênio literal, e sim numa espiritualização dos fatos. Esses são os dois, vamos botar assim, os dois times, né, da escatologia. E dentro deles tem as suas ramificações, e isso a gente não vai entrar nesses pormenores hoje, né? Podemos ver outro slide. E, então, também isso a gente vê no estudo completo, né? Como interpretar a Bíblia, alegoricamente, literalmente, e o literal com a linguagem figurada, né? Nós procuramos fazer a leitura da palavra de Deus, né, com uma literalidade, destacando o fato literal da palavra, assim como se a gente crê que a verdade de Deus é uma só, tá? Quando a gente parte com um método alegórico, nós abrimos o leque para diversas interpretações, diversos ensinos. E quando a gente traz a questão literal, nós prendemos isso à literalidade da palavra de Deus. E isso é uma coisa natural, porque qualquer documento que você vai precisar apresentar, ou de uma escritura, ou de um documento de um casamento, ou de uma escritura de terreno, de casa, vale o que realmente está escrito ali, né? O documento é aquilo que prova, que embaseia, que dá base para aquilo que você está adquirindo. Então, por isso que a gente prega, defende o método literal
da interpretação bíblica. E o literal, ele admite a linguagem figurada. Isso é muito importante, né? A gente vê Jesus como o Cordeiro de Deus e o pão da vida. Jesus é um cordeiro? Não. Tá? Jesus é um pão? Não. Né? Como a gente conhece. Mas a gente sabe que isso é uma linguagem figurada para explicar aquilo que realmente é o pão da vida, aquilo que alimenta o espírito, tá? É Jesus. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque é uma figuração, né, daquilo que Israel fazia no deserto, depois começou a fazer no tabernáculo e no templo, o sacrifício do Cordeiro. E Jesus é esse Cordeiro perfeito, completo, que veio ao mundo, morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou e vai voltar. E graças a Deus, eu glorifico a Deus pela cruz, pela sepultura vazia, pela ascensão de Jesus, pela ressurreição e o anseio pela volta de Jesus. Né? E o estudo profético nos leva a isso, nos leva a ter um anseio ao encontro de Jesus, porque o céu não pode ser uma aquisição que vai acontecer. Eu sou salvo, então isso vai acontecer automaticamente. Então, o céu não pode ser essa coisa que eu vou para o céu mesmo, um dia eu vou. Não, o céu tem que ser algo que gere anseio do crente, né? Que gere um anseio de estar com o Senhor, de gerar um anseio de estar com Jesus. E esse anseio, tá, que a igreja deveria ter, ele tem a promessa de galardão. Tá? 2 Timóteo 4, 7, 8, né? Paulo falando para Timóteo, né? Quem anseia pelo arrebatamento, pelo encontro com Jesus, pela vinda de Jesus para resgatar, levar a igreja, ele tem um galardão especial, que é a coroa da justiça. Né? Então, a intenção é essa, né? Mostrar a palavra de Deus, mostrar a verdade de Deus, e gerando esse anseio para evangelização, para missões e para o crescimento da igreja, para a edificação do corpo de Jesus. Então, a importância das alianças que nós vamos estudar agora, né? As alianças entre Deus e o homem, entre o homem e seus semelhantes e entre nações. Aqui nós temos uma representação, né? Uma assinatura de um decreto ou uma aliança feita entre os homens, são as alianças menores, e nós vamos nos deter nas alianças que Deus fez, tá? Entre Deus e os homens. Outro slide, por favor, Rafael. Tá. Então, nas alianças, nós temos as temporalidades das alianças, né? Eternas e temporais. Nas eternas, nós temos as alianças feitas por Deus, as alianças condicional, a aliança condicional que tem a participação do homem, um exemplo disso é a aliança mosaica, quando que, para ser abençoado, o homem tem que fazer isso. Se fizeres, se bem atentares aos mandamentos de Deus e a preservar os mandamentos do Senhor, serás abençoado. Se você se desviar desse caminho, será amaldiçoado. Então, é uma aliança que condiciona, né, a ação humana. Tá? Já a aliança incondicional, ela não tem a participação do homem, tendo na vontade de Deus a totalidade do seu cumprimento. O exemplo disso são as alianças abraâmicas, que foram estendidas a Isaac e Jacó, e a aliança davídica. Essas são alianças incondicionais, nós vamos ver alguns textos, por que elas são incondicionais, por que elas não dependem da ação do homem, e sim, simplesmente e somente da vontade de Deus. E as alianças temporárias são alianças menores, feitas entre os homens. Então, 5 grandes alianças. A mosaica, que foi feita lá no Sinai, a gente vê isso no livro de Êxodo, né? A abraâmica, que tem a sua amplificação na descendência, que está lá em Gênesis. A davídica, que
determina um reino, e a aliança da terra, que foi feita, uma promessa que foi feita a Abraão, Isaque e Jacó, e a nova aliança que nós vamos ver lá no livro de Jeremias. Então, a aliança abraâmica, o texto que nós escolhemos está em Gênesis 15, de 5 a 18, e onde nós pegamos o versículos 12, 17 e 18. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, qual é o contexto dessa aliança? Deus pega Abraão, manda ele sacrificar alguns animais, cortar na metade e faz um corredor daquelas metades. Isso era uma prática que Abraão conhecia, que era uma prática que as tribos faziam, que os senhores, os chefes das tribos faziam entre as tribos. Então, passava-se os patriarcas da tribo juntos, naquelas metades de animais, e no final eles faziam um pacto, como um pacto de sangue. Se eu morrer, você cuida da minha tribo. Se você morrer, eu cuido da sua tribo. Então, era um ritual que Abraão conhecia muito bem, e Deus o fez assim. Só que tem um detalhe: Abraão, nesse momento, adormeceu. Deus fez cair um profundo sono sobre Abraão. O que acontece? Deus passa sozinho. Não tendo com quem jurar acima, superior a Deus, Deus jura por ele mesmo. Então, esse é a base das alianças. Deus fez um juramento em qual ele tem que preservar o nome dele. Deus fez um juramento não com Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, no qual ele jura pelo nome do próprio Deus. Então, o que ele fala ali, ele está falando segundo a vontade dele. Então, isso se torna uma aliança incondicional, que independe da influência, do aspecto da ação, de atitude do homem. Podemos ver o próximo slide. A aliança da terra de Canaã, está lá também Ezequiel, está em Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 17. E Ezequiel tem os parâmetros geográficos dessa aliança, desse território, tá? Que nunca foi ocupado na sua totalidade por Israel. Assim diz o Senhor Deus: este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. E vós herdareis, tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão, para dá-la a vossos pais. Assim, esta mesma terra vos cairá a vós em herança. Então, isso aqui, Deus está determinando. E vocês podem ver no mapa, né, a delimitação do território. Se pegar todo o texto de Ezequiel 47, vocês vão ver os limites que Deus tem preservado e prometido a Israel. Isso aqui, Israel nunca teve a posse dessas terras, e ele precisa ter. A profecia não foi cumprida ainda. Então, se ela não foi cumprida, ela deve ser cumprida. Tá? Literalmente, assim como todas as profecias que falam a respeito do Messias, Jesus, foram cumpridas literalmente, as profecias também que não foram cumpridas, tá? Elas precisam ser cumpridas. E eu esqueci de falar uma coisa muito interessante, que um detalhe das profecias, que elas se cumprir imediatamente, elas podem começar a se cumprir, dar um stop, dar uma parada, lá na frente ela começa a ser cumprida de novo e se conclui.
Então, dentro das profecias bíblicas, nós temos esse aspecto, né? De a profecia, ela não necessariamente precisa ser cumprida integralmente na mesma ocasião. Algumas foram, outras não, né? Nós temos vários exemplos sobre isso. Ok? A aliança davídica, né? Revelada pelo profeta Samuel, está lá em 2 Samuel 7, 10 a 17, que diz: E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, ao qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono no seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoite de filhos de homem. Mas a minha benignidade não se apartará dele. Não como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras, conforme a todos essa visão, assim falou Natã a Davi. Tá? Então, isso está relatado lá no livro de Samuel, Natã falando a Davi, né, que a casa dele seria firmada como um reino para sempre. Né? O filho que está aqui no versículo 14 foi Salomão. Né? A gente não pode dizer que esse filho, tá, seria um da descendência de Davi, Jesus. Não, porque ele diz que castigá-lo-ei com vara de homem e com açoite de filho do homem, se ele vier a transgredir. Então, isso elimina a pessoa de Jesus nessa situação. Então, é um reino que Deus prometeu a Davi e foi interrompido, mas que ele pode ainda retornar lá na frente, cumprindo as profecias que ele determinou. Tá? Então, essa é uma aliança davídica, é aliança de reino. A aliança abraâmica é descendência e de território, né? E a davídica de reino. Então, o reconhecimento de Davi está em 2 Samuel 7, 18 a 19, né? A gente não vai ter tempo de ler todos esses textos, né? E Ezequiel 37, 21 a 28, que nós vamos ler agora aqui também no próximo slide. E disse-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, a terra que Deus tinha prometido, que tem prometido para ele. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas habitações, todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Essa profecia de Deus nunca se cumpriu. Tá? Israel, depois do cativeiro babilônico, voltou, edificou a cidade, edificou o templo, só que em 70 da era cristã, eles foram dispersos. E 135 completou essa diáspora. E ficaram 2.000 anos, praticamente, né, espalhados pela terra e voltaram a partir de 1948. Então, a nação foi feita, essa parte da profecia foi cumprida. Mas, o que ele diz aqui?
e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com suas transgressões. Isso ainda não aconteceu. A despeito de Israel estar na sua terra, lá em Israel, lá no Oriente Médio, tá? Numa nesga de terra, não toda a terra que Deus prometeu, e ser uma nação forte, poderosa, com uma tecnologia espetacular, fundamental para a humanidade, tem sido. Essa parte espiritual não foi concluída ainda, e precisa ser concluída. Tá? E, então, isso a gente vê em que ponto isso pode acontecer. Somente após a vinda de Jesus, quando Jesus vier para resgatar Israel no final da tribulação. Essa é a nossa posição. Também não é o assunto de hoje, né? A gente fica coçando aqui, mas eu vou procurar me deter aqui na questão da importância e da relevância de Israel na profecia de Deus. E continuando no versículo 24, tá? A última frase do 23. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi será rei sobre eles. E todos eles terão um só pastor e andarão nos seus juízos e guardarão os seus estatutos e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitarão vossos pais e habitarão nela. E eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Tá? Alguns podem interpretar esse texto aqui, esse Davi, como sendo Jesus. Pode voltar, como sendo Jesus. Mas se a gente for ler todo o contexto e fazer os links de outros textos bíblicos, a gente vê que não é Jesus. Tá? Deus fala, o meu servo Davi será... E ligando com a profecia que ele deu a Natã, né? Que é relatado em 2 Samuel, que o reino dele, o reino de Davi, seria um reino eterno, permanente. Ele parou, tá? Essa profecia, ele teve esse reino, ele parou, mas lá na frente ele pode ser restaurado, e assim a gente entende que o será. Tá? E Davi, o meu servo, será seu príncipe eternamente. E essa visão de Davi como rei também é exposta em Oséias, não só em Ezequiel, em outros textos bíblicos também, a gente vai ver a presença de Davi como o rei de Israel. Tá? E a nova aliança, tá? Que a gente vê em Isaías 61, Jeremias 31 e 32. Então, nós pensamos aqui o texto de Jeremias, e que nós vamos compartilhar agora aqui na leitura do texto. Meus irmãos, eu quero deixar aqui frisar mais uma vez aqui, que a intenção nossa é mostrar o texto bíblico, e não mostrar pressupostos pessoais, humanos, né, dessa ou daquela direção, daquela teoria, da visão. Né? Só um parênteses aqui. Eu, na minha vida eclesiástica, né, que começou na minha infância, né, na criação dos meus pais, na igreja que eu pertenci, tá? Itacuruçá teve uma influência muito grande, eu sempre fui um pouco avenso à rotulagem, à bandeira, e de colocar rótulos, etiquetas, se você não é isso, você é aquilo, se você não crê na predestinação, você crê na perda da salvação, se você é calvinista, você é contra Armínio, se você é calvinista, você crê na predestinação e não crê na teoria, na perda de salvação. Se você não crê na predestinação, então você crê na perda de salvação. Não. Tá? Eu sempre fui muito avesso a essas, né, essas etiquetas, essas rotulagens que colocam na gente. Tá? Então, eu não estou preocupado se eu sou dispensacionalista. Eu até brincava com Raquel, minha esposa. Raquel, o que é que eu sou? Tá?
Eu não me preocupo se eu sou dispensação, se eu sou rotulado com isso. A minha preocupação é ver a verdade bíblica. Se a verdade que eu defendo me coloca naquele time, tudo bem, mas eu não procurei entrar naquele time para fazer um pressuposto e procurar as passagens que possam basear a minha escolha. Tá? Então, eu não gosto muito dessa questão da rotulagem. Eu gosto de ver a Bíblia como um todo, não como o Velho e o Novo Testamento. A Bíblia é uma coisa só, é a palavra de Deus, começa em Gênesis e termina no Apocalipse. Tá? Então, a gente faz isso, Velho e Novo, né, para uma questão didática, mas eu tenho as minhas ressalvas com relação a isso, né, que muita gente usa isso dizendo aquilo foi do velho, aquilo já era, já acabou, então estamos vendo um novo. Tá? A Bíblia é uma coisa só. Tá? E as profecias do dito Velho Testamento, dos profetas de Israel, elas estão valendo até hoje. Né? E o texto de Jeremias diz o seguinte: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, esse dia ainda não veio, naquela época não tinha vindo, e ainda virá, tá? Porque ele está dizendo que a nova aliança, tá, é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme, Deus é bem determinado nisso aqui, tá? Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Lembra quando nós falamos sobre a aliança mosaica, condicional? É essa aliança que Deus está falando através de Ezequiel, tá? Eles invalidaram essa aliança mosaica, porque eles não obedeceram, eles escolheram outro caminho. Tá? Deus colocou, tá? Aqui tem 2 caminhos, bênção e maldição. O que vocês querem? Tá? Deus colocou ali o livre-arbítrio do povo escolher, bênção ou maldição. Tá? Então, essa aliança condicional, onde tem a interferência do homem. Tá? Essa aliança que foi invalidada pelo povo, né? Como ele diz aqui no versículo 32. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. E eis que vem dia, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hanamael até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante dela, até o outeiro de Garebe, e virá-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará, nem se derrubará, mas eternamente. Gente, esse texto está bem claro, né? Texto que Deus fala que Israel, a nova aliança, tá? Que farei com a casa de Israel
e com a casa de Judá. É uma aliança de restauração espiritual, que até o momento, até hoje, não foi realizada, não foi cumprida. Essa nova aliança, que é em Jesus, a restauração espiritual de Israel vai ser em Jesus. Então, Zacarias fala desse momento, da volta de Jesus e do reconhecimento do remanescente que Paulo fala lá em Romanos 9, 10 e 11, principalmente o capítulo 11, tá? Da conversão desse remanescente de Israel. E o texto é bem claro, tá? Casa de Judá, casa de Israel. E se todas essas ordenanças que o próprio Deus colocou no universo, tá? Não existirem mais, aí sim o Senhor deixará, tá, de pensar em Israel. Então, é uma coisa que Deus coloca aqui, que é uma coisa impossível de acontecer. Né? Se falharem todas as ordenanças do universo diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, esse texto não tem para onde fugir. Tá? Eu fico muito preocupado quando, segundo a teologia da substituição, que determina que a igreja, tá, substitui Israel no plano profético de Deus, que todas as bênçãos que Israel tinha, tá, passaram para a igreja. Eu fico preocupado muito com isso, porque, sendo assim, a igreja tem que conquistar e habitar no território que Ezequiel 47 determina. Sendo assim, todas as bênçãos de prosperidade que Deus promete a Israel, tá? A igreja tem que assumir isso. E, em cima disso, o perigo tá? Uma coisa que o pastor Israel sempre combate com muita sabedoria, e eu louvo a Deus porque ele combate isso também, porque eu também não aceito essa teologia da prosperidade, da prosperidade material. E essa teologia da prosperidade se baseia justamente nas promessas de prosperidade para Israel. Então, é a igreja ou essa teologia querendo se apossar de uma promessa, de uma bênção que é específica para Israel. E não tem nenhum um efeito menor na igreja. A igreja tem um papel fundamental no plano de Deus, e nem por ela não absorver as promessas de Israel, ela deixa de ter menor importância no plano divino. Não, muito pelo contrário. A igreja, a noiva de Jesus, é aquela igreja que vai subir com ele, que vai ganhar o galardão, que vai se tornar esposa, que vai ser adornada, que vai ser abençoada, que é abençoada, que vai estar presente com ele, que vai estar livre da tribulação, que vai estar livre da ira, do dia da ira do Senhor. Tá? Que é privilégio maior que esse para a igreja. Tá? Então, a igreja ela tem um papel fundamental, como Israel também tem. Tá? Então, Israel tem um papel definido. Tá? Israel tem um papel definido por Deus, pelo próprio Deus, incondicionalmente. Tá? E a igreja tem um outro papel. O papel da igreja, qual é? Pregar o evangelho, fazer missões, acolher o órfão e a viúva, o necessitado, compartilhar das bênçãos, ter comunhão e ansiar pela volta do Senhor. Está ansiando e almejar a coroa da justiça. Tá? Então, quando a gente estuda as profecias a fundo, a gente descortina. O texto que nós lemos lá em 2 Pedro, lá no início, né?
é como uma luz que ilumina, né? Tem um pontinho lá, e essa luz vai se aproximando da gente, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e abre nosso entendimento. É um leque que se abre, que descortina, tá? a visão bíblica. E isso é uma experiência que eu vivi com a minha esposa, com a minha família, a despeito de eu ter crescido dentro da igreja, ter feito seminário, fiz o bacharelado de seminário, eu nunca entendia direito o Velho Testamento, o dito Velho Testamento, né? Eu não gosto de falar desse termo, né? Mas eu nunca entendia direito essas questões de como Deus agia com Israel, as questões proféticas, eu não entendia. Só fui entender a partir de quando eu realmente me aprofundei, mergulhei na escatologia. Isso já fazem 23 anos, 23 a 24 anos, que nós nos aprofundamos e começamos a fazer o nosso curso, começamos a fazer a apostila, e foi um entendimento. Então, para mim, foi um descortinar. Tá? Abriu minha mente, minha visão, e vi qual é o propósito de eu estar aqui. Tá? Como participante, como membro da Igreja de Jesus, tá? Do corpo vivo de Cristo. Tá? Estar atento às verdades bíblicas, atento às profecias bíblicas, a não desprezar os 30% do conteúdo bíblico, profético, que edifica, que consola, que exorta a igreja. Tá? A estar diante da verdade bíblica, e não se iludir, e não aceitar heresias e falsos ensinos que entram dentro da igreja. Tá? Eu não me preocupo muito com o ensinamento de seitas, né? A minha preocupação é quando as heresias começam a entrar, como entraram na década de 80, na década de 90, né? E da quebra de maldição, da teologia da prosperidade, e por aí se vai, né? Esquecendo dos textos bíblicos, da verdade bíblica. Então, a profecia, o estudo profético nos leva a isso. Não é só para você ter a curiosidade de conhecer, de saber o que vai acontecer no futuro, tá? Mas você ter o embasamento bíblico e ansiar por esse momento do encontro da noiva com seu noivo, tá? O encontro com Jesus. Pelo que o tempo que eu tenho aqui disponível, tá? Não sei se tem perguntas a fazer, eu vou estar aqui encerrando aqui a nossa fala e deixando perguntas. Eu não tive tempo, não vi, olhei se tinha pergunta ou não, tá? Mas, pastor Israel, tá? Me coloco mais uma vez à disposição da igreja para eventuais encontros. Ok. A irmã Marília Lira pergunta: o Israel de hoje é a igreja dos salvos? O Israel nação? Não. Israel, igreja, igreja. Israel, igreja. Com ambos com propósitos fundamentais, tá? Dentro do campo profético, da visão profética bíblica. Tá? Eu não entendo a igreja como o novo Israel de Deus, tá? Porque Israel, nação, continua como Israel, nação, e igreja como a noiva de Jesus. Marcos Aurélio pergunta: não faltou aí na lista de alianças, aliança adâmica? Sim, Marcos, tá? Poderíamos incluir, mas realmente, no nosso estudo profético, tá, da escatologia que nós fizemos, nós realmente não incluímos a adâmica. E também o tempo que nós tínhamos aqui também seria bem limitado, né? Mas a gente podemos nos debruçar sobre esse assunto. Guida, Israel continua sendo o povo de... Não, está afirmando. Israel continua sendo o povo de Deus. A igreja dos gentios e os judeus convertidos. É isso? Isso. Tá? A igreja é composta de gentios e judeus convertidos em Jesus. Judeu não é salvo porque ser judeu. Maria Glaucia Magalhães, Israel não foi esquecido por Deus.
sim, Glaucia, nunca foi. A Darlene concorda, a Luciane também, só registrando aí as afirmativas dos irmãos. E a Marli Pacheco, que diz que a igreja não substitui Israel. Então, nós temos aí temos aí algumas manifestações em relação àquilo que você, então, mencionou. Se ninguém mais tem nenhuma pergunta, Alexandre, você tem aí mais aí 7 minutos para dizer aquilo que você gostaria de dizer, mas preocupado com o tempo não o disse. Esteja à vontade para trazer algum outro complemento que julgue útil para todos nós. Eu queria... a gente falou muito sobre a importância, né, de Israel, né? E eu queria também ressaltar, mais uma vez, um texto que, para mim, me emociona e que realmente às vezes me faz chorar, né? Porque é o texto que está lá de Paulo em 2 Timóteo, 2 Timóteo 4, vou ler aqui na minha Bíblia, aqui, tá? Estou com ela aqui. 2 Timóteo 4, 7. A gente conhece muito o versículo 7, mas muitas vezes a gente esquece do versículo 8. Né? Paulo já se despedindo do seu ministério, se despedindo do seu filho, né, na fé, Timóteo, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, esse é um texto, uma passagem que eu gosto muito de falar para a igreja. Gente, o céu não é circunstancial, não pode ser uma circunstância por eu ser salvo. O céu tem que ser um anseio. O céu, o encontro com Jesus, nós devemos ansiar mesmo. Tá? A gente faz as perguntas, né? Quantos querem ser arrebatados? Quantos querem encontrar com o Senhor? Aí todo mundo levanta a mão. Quantos querem que seja agora, nesse momento? Cai para menos da metade, né? O levantar de mãos. Então, essa é uma realidade. Nós estamos muito presos, né, à vida terrena, às coisas aqui, aos projetos pessoais, aos projetos humanos, que são válidos, temos que fazê-lo, mas, acima de tudo, ansiar por esse momento, pela bendita esperança que Tito fala, né, que é o encontro com Jesus. Tá? O arrebatamento da igreja, que está lá, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, né, e 13-18. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar com os irmãos, enquanto igreja de Jesus. Nós somos a noiva de Jesus, preservada por Jesus, amada por Jesus, que um dia estaremos com ele, seremos arrebatados com ele, como diz o texto de 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios 15, né? E é isso. Tá? Devemos ansiar. Se queremos um galardão como a coroa da justiça, que Deus prometeu e quer nos dar essa coroa da justiça, tá? Então, ansiamos pela volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja, para o resgate da igreja por Jesus. Então, esse é o texto, é o pensamento que eu gostaria de terminar a minha fala, tá? E ansiando sempre. Maranata, vem Jesus. Amém. A manifestação do Marcos Aurélio, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E ele complementa dizendo: o plano da igreja já não estava previsto antes das promessas a Israel? Ô, Marcos, eu acredito que todo o plano, tá, já estava na mente de Deus lá na criação, lá no Éden. Sim, tá?
E esse plano foi sendo desenvolvido ao decorrer das eras. Tá? Em Abraão, por que em Abraão? Porque Abraão foi o patriarca de Israel, da onde veio a tribo de Judá e da onde veio Jesus. Então, na verdade, as nações serão benditas, tá? A partir do momento que os homens dessas nações verem em Jesus o Senhor e Salvador. Tá? E no estudo nosso do milênio, nós podemos ver bem isso claramente, tá? Que não nos cabe nesse momento. Alexandre, também há outra manifestação aqui, está aí a Arilda, dois povos de Deus na Terra, Israel e a Igreja, não desempenham os projetos de Deus no planeta ao mesmo tempo. Depois que a Igreja for arrebatada, Deus trabalhará com Israel. É uma afirmativa. Eu discordo um pouquinho disso, minha querida amiga Arilda, tá? Porque tem uma visão que Deus só vai tratar com Israel quando a igreja sair. Não. Deus tem tratado com Israel ainda hoje, com a presença da igreja. Tá? Ele tem preservado Israel, ele levou o povo de Israel para a sua terra, né? E tem preservado guerras e mais guerras. A nação de Israel está lá. Ninguém tira de lá e ninguém vai destruir aquela nação mais. É a promessa de Deus. Então, eu vejo assim, tá bom? Deus vai complementar o seu propósito com Israel depois disso, aí sim, tá? Temos aí outra pergunta, ou afirmativa, melhor dizendo. A Lília, a existência de judeus messiânicos é uma questão a ser considerada quando se pensa que Israel está salva por ser o povo escolhido. Não, tá? Salvação em Jesus, sempre. De judeus ou gentios, sempre. Como nação ou como indivíduo. É em Jesus. Isso vai acontecer, tá? Quando Jesus voltar, quando do remanescente de Israel, que Paulo fala e que Zacarias também fala. Francisco, qual seria ou será, escatologicamente, a situação para os judeus que não se converterem? Assim como os gentios não se converterem, não se convertam, eles vão ter o mesmo destino, afastamento de Deus. Simples assim. Ok. E a Lília, essa já coloquei, quero colocar mais uma aqui. Acredito que só falta esta em outra perspectiva da Leda Meinhardt. O povo de Deus é o que obedece, suponho, todas as determinações de Jesus. Está aí a afirmativa da Leda Meinhardt. Aí eu posso fazer um comentário sobre isso? Claro, você tem 3 minutos. Sou um cara generoso. Leda, se nós nos considerarmos povo de Deus como igreja, tá? A salvação é pela graça e não pelas minhas obras. Então, eu como igreja, eu peco, eu me afasto de Deus, mas eu estou em Jesus. Então, o povo de Deus, ele também erra, ele se desvia. Assim como Israel se desviou várias vezes do plano de Deus, Israel como nação, a igreja também se desvia. Tá? Não é o fato, uma coisa que o pessoal pega muito nisso, né? Israel não é mais o povo escolhido porque ele rejeitou a Jesus. Gente, quantas vezes nós rejeitamos a Jesus como igreja? Quando pecamos, quando não fazemos aquilo que Deus quer que façamos, quando entristecemos o coração, entristecemos o Espírito Santo, tá? Então, isso vai acabar quando nós formos transformados do corruptível por o incorruptível, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, no final do capítulo. Tá? Então, o povo de Deus é aquele que tem Jesus como Salvador, Senhor e Salvador. A Marli diz o seguinte: Deus está tratando com Israel desde 1948, mas o desfecho final será depois do arrebatamento. Você nem tratou desse assunto, arrebatamento, porque é uma outra questão. É outra questão. A Glaucia pergunta: quando Jesus voltar, será para Israel a sua primeira vinda?
Boa pergunta, Maria Cláudia, minha querida amiga. Tá? No nosso entendimento, existe a segunda vinda para Israel, porque no arrebatamento, Jesus não pisa na terra. No arrebatamento, Jesus vem nas nuvens e nós subimos ao encontro dele. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, tá? Ele vem com a sua esposa, que antes era noiva, a sua igreja. Tá? Ele volta para Israel, lá em Jerusalém, lá no Monte Sião. Tá? Os textos bíblicos são bem claros com relação a isso. Tá? Então, é onde Jesus resgata, tá? No final da tribulação. Essa é a nossa visão. A igreja não passaria pela tribulação. Bem, todos que se manifestaram, eu coloquei aí os comentários, colocando mais alguns que estão aparecendo, que são apenas complementos. Eu agradeço muito aqui ao Alexandre e peço para você, Alexandre, colocar o seu contato aí na tela. Eu já dei para o Rafinha. Isso, aí está. Está aí. Pastor Alexandre Lopes, tem o e-mail, e ele é do tempo do Hotmail ainda. O telefone é o WhatsApp. E tem o WhatsApp também. Então, obrigado, Rafael, por colocar esta perspectiva. E então, nós hoje tratamos do tema escatologia, uma espécie de epílogo às 16 semanas, acho que hoje deu a 17ª semana, e não pretendemos voltar ao tema da escatologia. Agora vamos entrar no tema da eclesiologia, e depois eu vou entrar no tema da teologia sistemática, que vai ter uma abordagem ou outra sobre escatologia, mas não é o nosso foco. Quero agradecer a todos, se Deus quiser. Quero agradecer a todos, então, pela participação, pela paciência ao longo de tantos encontros aqui, tratando de temas muito pouco comuns no ambiente eclesial. Houve bastante liberdade de ação, os irmãos puderam perguntar, se expressar, e foi muito bom. E tem mais uma ainda, só que não será respondida por falta de tempo. Não é contraditório o povo de Deus ser condenado se não aceitar Jesus, ao mesmo tempo ser o povo escolhido e protegido ainda hoje? Bem, aí não vamos ter como responder isso, porque daria uma outra live só para isso. Muitos cumprimentos, e quero agradecer, então, ao Alexandre, a sua disposição, sobretudo a disposição de condensar, para que, então, nós pudéssemos fazer isso nesse dia. Muito obrigado a cada um. Graça e paz da parte de Deus, do Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, e você possa dizer, então, amém. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, temos mais.